Olá pessoal, aqui é a Ida e esse é mais um vídeo com explicações, comentários e correção do PET volume 7 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 4. Vem comigo! Pessoal, o PET dessa semana ele vai trabalhar um pouquinho com a questão do preconceito linguístico e vai trazer isso para a geração de 45 do modernismo, né? Trabalhando com a linguagem que era empregada pelos principais autores dessa geração. E também vai trazer uma atividade para a gente exercitar um pouquinho aí a redação para o Enem, né? Tá chegando aí o Enem e nós precisamos esclarecer, né, alguns pontos na nossa cabeça para entendermos como produzir bem uma redação, seja qual for o tema, né? Então, vou dar uma passadinha aqui na introdução do PET e na proposta de redação, ok? Está dizendo aqui sobre a geração de 45, tá? Que é a terceira fase do modernismo, geração de 45, trata de questões urbanas e regionalistas, enfatizando os costumes e a variedade linguística utilizada pelas pessoas. Além disso, os autores dessa geração escrevem no pós-guerra, ou seja, as consequências da guerra ainda eram muito latentes na sociedade. Mesmo assim, eles transformaram isso em poesia. Destaco aqui as características de dois autores da geração de 45. Guimarães Rosa utiliza muito o regionalismo. No entanto, diferentemente do regionalismo cultuado pela geração de 30, conferido por uma visão crítica, este, por sua vez, foi representado por acentuadas inovações temáticas e linguísticas. Guimarães Rosa utiliza o dialeto mineiro para produzir sua obra. E o João Cabral de Melo Neto, assim como Guimarães Rosa, tem uma escrita voltada para o regionalismo, porém, o dialeto em destaque em suas obras é o nordestino. Além disso, ele discute temáticas de cunho social, como violência, exclusão e desigualdade social e miséria. As escolhas regionalistas desses autores trazem à tona um assunto importante da nossa sociedade, o preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o quê? É a discriminação existente entre os falantes de um mesmo idioma, em que não há o respeito pela variação linguística da fala de determinado grupo ou indivíduo. O preconceito linguístico deve ser exterminado de nossa sociedade. Então, fez-se aqui um gancho entre a linguagem empregada pelo Guimarães Rosa e pelo João Cabral de Melo Neto, dois escritores modernistas da terceira geração, e a questão do preconceito linguístico. Vamos ver, então, qual é a proposta. A gente tem aqui uma proposta de redação, fala para vocês redigirem um texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual que é solicitado no Enem como redação, tá? E o tema vai ser as consequências do preconceito linguístico no Brasil. Nessa redação, você precisa fazer uma alusão à geração de 45. O que é uma alusão? Você vai relacionar a questão do preconceito linguístico com as coisas que você aprendeu sobre esses autores da geração de 45. Então, você pode utilizar aqui como um argumento, né, a questão desses autores utilizarem a linguagem popular, né, em suas obras. Isso é um argumento de valorização da linguagem popular. E isso vem contra o preconceito linguístico. Então, você tem aqui um grande argumento que pode ser utilizado na sua redação, o fato de dois grandes escritores da literatura brasileira utilizarem uma variedade linguística em suas obras que não é a padrão, que não é a norma culta, que não é a variedade mais prestigiada, ok? É um português popular, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem dois textos de apoio. Vamos lê-los aqui para que a gente possa dar umas dicas sobre o que você pode fazer na sua redação, tá? O preconceito linguístico deveria ser crime, por Mata Scher. O preconceito linguístico atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em forma sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. Então, gente, isso aqui é a opinião de uma pessoa sobre o assunto. E aí, você precisa entender bem o que é o preconceito linguístico para que você possa expressar a sua opinião no seu texto. A gente tem uma tirinha aqui, o texto 2, vamos ler. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, engatamos, tipo, um papo, tipo, legal, tipo, a terrível tiponite aguda. Então, a gente tem aqui, né, uma tirinha que faz humor com uma gíria, uma variedade linguística
não padrão aqui, ok? Bom, então, depois de você entender o que é o preconceito linguístico, pensar no quais são os prejuízos que isso pode trazer, né? Quais são as consequências que ele pode trazer para as pessoas, você precisa também, para redigir um bom texto, saber um pouquinho sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E é isso que eu queria acrescentar aqui para vocês, né? Esclarecer alguns pontos importantes para te ajudar a estruturar o seu texto, organizar suas ideias, ok? Importante. Você tem aqui em cima, e quando você for fazer o Enem, isso vai acontecer também. Você tem um texto aqui de apoio, e esse tem a opinião de uma pessoa. Você não pode simplesmente copiar, né, alguma coisa desse texto para poder enriquecer a sua redação. Você pode até concordar com a opinião da pessoa que está aqui, mas você precisa expressar isso com as suas palavras, ok? Você não deve copiar trechos dos textos de apoio, beleza? Então, olha só, para esclarecer. Qual é a estrutura que o texto dissertativo argumentativo deve ter? Ele começa com a parte que a gente chama de introdução, e essa introdução ela pode gastar um parágrafo só, tá? E eu vou dar essas dicas de quantidade de parágrafos, não quer dizer que tem que ser essa quantidade, mas é uma dica, porque na redação do Enem a gente tem um limite de 30 linhas, e se você fizer parágrafos demais, você vai acabar ficando enrolado no final, você de repente vai ter que fazer sua conclusão, e não vai ter espaço para isso por causa da quantidade de linhas. Então, pensar na quantidade de parágrafos também é legal, tá? Então, no primeiro parágrafo, você tem a introdução. O que você tem que escrever ali? Você vai apresentar o assunto do texto para o leitor e vai indicar a sua tese. Ou seja, o que é tese? É o ponto de vista que você vai defender no seu texto sobre aquele assunto. Ou seja, a sua opinião, né? O que você pensa sobre o preconceito linguístico? Que opinião você gostaria de defender? O objetivo, gente, do texto dissertativo argumentativo é expor a opinião do seu autor e você tem que tentar convencer o leitor. Então, já começa o seu texto expondo aí o que você pretende defender. Não precisa colocar argumentos no primeiro parágrafo. Você tem os próximos parágrafos para isso, mas já apresente qual vai ser a opinião que você pretende defender, ok? No desenvolvimento, você pode gastar aí uns 2 parágrafos. Não coloquei aqui segundo e terceiro parágrafos. O que você tem que escrever aqui? Aqui é a parte dos argumentos. Apresentar argumentos que sustentem a tese, ou seja, de acordo com o ponto de vista apresentado na introdução, escrever nesses parágrafos argumentos que irão confirmar a opinião defendida e convencer o leitor. Podem ser o quê? Dados, fatos, exemplos, comparações, citações de pessoas que são autoridades entendidas no assunto, explicações de causas e consequências, etc. Então, aqui, ó, você pode falar dos autores da geração de 45, porque eles são referências, eles são grandes autores da literatura nacional e eles empregaram uma variedade não padrão, uma variedade de menos prestígio nos seus textos, ok? Então, aqui no desenvolvimento você pode citá-los, mas você não precisa ficar só nisso, você pode colocar outros argumentos aí e você não só pode, como deve, ok? Bom, eu estou falando aqui para você utilizar os autores da terceira geração modernista como um argumento, mas você também pode fazer aquilo que foi proposto lá em cima, que é você fazer uma alusão histórica, né? Falando ali para você fazer uma alusão à geração de 45. O que é isso? É um recurso que existe, que pode ser usado para argumentar num texto como esse, que você usa a alusão histórica, você cita, né, uma referência histórica para poder começar a contextualizar aquele assunto, ou para poder, né, propor aí uma tese, uma opinião, para poder estruturar a sua argumentação. Então, essa alusão aos autores da geração de 45, ela pode começar na introdução, tá? Você não precisa necessariamente falar deles somente aqui no desenvolvimento, não, tá? Você pode já propor aí, compor uma introdução que já cite essa geração de 45 como uma geração que inovou na linguagem, que veio para realmente acabar com o preconceito linguístico. Então, você pode aí realmente fazer um paralelo aí entre essas situações, ok? Depois de fazer os 2 parágrafos com pelo menos 2 argumentos aí, você vai para a conclusão para fechar o seu texto. É o último parágrafo. O que você vai fazer na conclusão? Apresentar uma proposta de solução para o problema. Qual é a solução, então, para o problema do preconceito linguístico no Brasil? Deve-se indicar como o problema será resolvido e quem será o responsável ou quem serão os responsáveis por colocar em prática essa proposta. Então, pensa aí, de onde que a gente pode começar essa solução, né? É na escola, é conscientizando, é fazendo campanhas,
né? Pensa como que a gente pode acabar com esse preconceito aí e dê aí. Sempre, gente, aquilo que você propõe como solução tem que estar de acordo com tudo que você veio falando durante o texto. Se você apontou, né, uma causa, um problema sério aqui, a solução tem que estar de acordo com aquele problema. Não adianta você propor uma solução que não resolve o problema que você indicou lá, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se o vídeo foi útil para você, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.